galera linda do terceiro ano, estudantes que estão em vários municípios do estado de Rondônia, bem-vindos para mais uma aula de arte, aula 3.2. Iremos fazer uma revisão da aula anterior e logo iremos também fazer a correção dos exercícios, certo? Então vamos lá, sem delongas, vamos dar início na nossa aula 3.2. com o tema Vanguardas Artísticas Europeias, parte 1. Então, estudante, falamos aí nessa aula sobre um período moderno, certo? Que trouxe várias criações de várias tendências, né? Artísticas, por exemplo, as vanguardas europeias. Vocês lembram que nós iniciamos falando do impressionismo, né? Que foi a primeira vanguarda. Professora, mas quando surgiu essa vanguarda? Surgiu nesse período em que a arte se manifesta, né? Vários artistas se manifestam em relação àquela arte clássica, aquele modelo acadêmico, certo? Então os artistas começam a inovar. Então podemos destacar o período da arte moderna, né? Ali no início do século XIX até meados do século XX. Isso mesmo. Então, são várias questões que levou os artistas a mudar, então, o seu olhar, né, na forma de fazer artes, tanto nas artes plásticas, também na escultura, na literatura, no design. Então, foram vários mudanças em várias linguagens. A primeira vanguarda foi o impressionismo. Os artistas, então, eles queriam apenas representar a realidade em forma da fotografia, né? Então, eles investem nas pinceladas soltas. Vocês lembram, né? O artista que iniciou aí o impressionismo foi Monet, no qual, com pinceladas soltas, ele observou ali o nascer do sol, o pôr do sol, e, né, criou aí essa vanguarda impressionismo. Depois foram seguindo com outras, como o pós-impressionismo, que refere à obra de vários artistas que seguiram, né, após o surgimento da primeira, do impressionismo, como esses artistas que estão aqui, que eu destaquei alguns para vocês. E o expressionismo, os artistas, então, controlavam racionalmente a sua expressão, então, buscam representar formas de arte que resultavam do impacto causado pela expressão da vida interior. Então, o expressionismo está relacionado à impressão, né, ou os sentimentos, os pontos de vista dos artistas em relação à natureza, aos objetos, às coisas, né, os sentimentos internos, né? Então, diferencia aí do impressionismo e do pós-impressionismo. Próxima vanguarda foi o expressionismo abstrato. Os artistas, então, pintavam formas geométricas, né? Seria o quê? Imagens abstratas. Então, se inspirou, então, o expressionismo no surrealismo, obras com base nas ideias de Jung, Freud, né? Que se refere ao mito, à memória, ao inconsciente. Então, ganhou força na segunda metade da década de 1940. Enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas, como exemplo aquela obra que vocês viram durante a aula, a obra Mulher. Então, queridos, vocês estudaram aí algumas vanguardas, nós vamos continuar conhecendo outras vanguardas. Acredito que vocês compreenderam que vanguardas são estilos artísticos criados por alguns grupos de artistas, né? Foi uma nova forma de fazer arte, inovar, por isso período moderno, arte moderna, certo? Se afastaram então daquele modelo em que o artista pintava temática como a religião, né? Também os mitos, enfim, aquela arte acadêmica, né? Que seguia ali padrões e técnicas, né? Expressa ali pela academia. Já na arte moderna, não. Os artistas, vocês perceberam ali, pelos tipos de obra, começaram a inovar, né? Pintar com aquilo que eles sentiam, né? E também buscar a representar mais a sociedade. Então, foi um impacto que eles tiveram em relação a esse período, né,
moderno, que foi a guerra, também o avanço da tecnologia, das máquinas. Então, houve mudança na sociedade em vários setores. E os artistas não ficaram de fora, né? Também buscaram expressar essas novas mudanças, é claro, muitas vezes fazendo denúncia, fazendo crítica àquela sociedade ali, com tantas mudanças, tantos impactos, principalmente com a guerra, no qual muitas vidas foram dizimadas. Então, queridos, vamos seguir, vamos para a correção das atividades agora. Eu fico aguardando vocês. Muito bem, vamos seguir com a atividade de sala, correção de algumas atividades que destaquei para vocês, que eu trouxe para vocês. Vamos para a questão 1. No que se refere ao movimento artístico-cultural modernismo, ou seja, arte moderna, analise as asserções e considere as afirmativas corretas. O modernismo é uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XX, que se manifestou na pintura, escultura, arquitetura. Sim, ela se manifestou em várias áreas, né? Somente na pintura, escultura, arquitetura, design, música, dança. Então, essa questão está meio assim, ela está dizendo que foi na primeira metade do século XX. Vamos continuar vendo. Muitos artistas reagiram contra o modernismo, pintando figuras, temas religiosos. Não, até comentei na nossa revisão que eles se afastaram de temas como na arte clássica ou na Idade Média, os temas religiosos e mitos, enfim. Os artistas modernistas pintavam o que eles observavam na natureza, os objetos, autorretrato, as pessoas, a sociedade em si. 3. O modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestação artísticas, como liberdade de expressão, subjetividade. O que é subjetividade, professora? É a compreensão que a pessoa tem em relação a algo, né? A um fato, a um acontecimento, às pessoas, à cultura, à sociedade. Então, os artistas modernistas, eles focavam a sua subjetividade, né, na sua compreensão de mundo, e representavam isso na obra de arte. Rompeu com os padrões estéticos do passado, né, são algumas das características do modernismo. Houve ressignificação da literatura, da arquitetura, do design, da escultura, teatro, música, que deixou de seguir as normas consideradas ultrapassadas para adotar tendências mais modernas e livres de padrões. Então, está bem fácil essa questão, a resposta é apenas 3 e 4. Então, 3 e 4. Né? Aqui, o que induz ao erro é porque iniciou, né, no início do século XIX até meados do século XX. Depois do século XX, já é arte contemporânea, então, por isso que a 1 está errado. E temas religiosos também induz essa questão, né? Não deixa essa questão, então, como incorreta. Parabéns para quem acertou. Questão 1, letra D. Questão 2. Observem as imagens a seguir. Qual das obras de arte pertence à vertente arte abstrata, conhecida no Brasil como abstracionismo? Natureza morta. Então, temos aqui algumas imagens, né? Então, cada uma aqui está numerada, 1 a 2, cada uma tem título, artista. Aqui nós temos uma imagem que dá a ilusão óptica de movimento, aqui são traços, né? Aí com relevo, aqui simplesmente a representação de uma figura geométrica. Aqui nós temos outra obra com figuras geométricas e aqui uma obra com desenho de objetos. Então, qual está correta? Apenas a imagem 5, que é a obra de arte abstrata Natureza Morta, de Manabu Mabi. Olhe sobre tela. Então, questão 2, letra C, imagem 5. Vamos para a questão 3.
3. Observe a obra a seguir. Então, nós temos essa obra, O Homem Amarelo, que vocês conhecem, de Anita Malfatti. Essa tela aqui na verdade, 1915 a 1916. Ela criou essa obra nesse período e está no Instituto de Estudos Brasileiros, né, da Universidade de São Paulo. Então, nós observamos nessa obra um homem aí com o rosto triste, né, com os olhos ali à esquerda, amarelo, porque deve estar, talvez, né, o homem amarelo está relacionado à cor da pele dele, né? Um casaco ali, escuro. Então, uma pessoa simples, né? Parece que, se eu não me engano, é um homem estrangeiro, então um homem que talvez estava triste. Então, a Anita pintou o retrato, podemos dizer, o retrato deste homem. Era uma pessoa, então ele foi modelo para ela. Ela foi muito criticada com essa obra. Então, vamos ver qual é a pergunta. Essa obra pertence à tendência artística. Vocês pensaram que eu ia perguntar o nome da artista, né? Mas não. Como eu disse para vocês, vários artistas brasileiros também seguiram, né, algumas vanguardas europeias. Sim, essas vanguardas elas foram iniciadas, né, por artistas europeus, franceses, enfim. Porém, muitos, no caso aqui, artistas brasileiros foram estudar fora do Brasil ou conheceram essas tendências e se apropriaram dela também, passaram a pintar dentro desse estilo, certo? Então, vocês lembram? Tentaram descobrir qual é a resposta? Vamos para a tela. A resposta é uma tela que está sendo focada ali a expressão, né? A expressão do artista. Então, é expressionismo. Não é abstrato, porque é um retrato de uma pessoa real, um retrato, podemos dizer, quase que realista, né? Ali, mas, porém, é expressionista. Por quê? Porque pintou aquele homem, né? Os sentimentos, visando ali a expressão facial, corporal daquele homem. Muito bem. Então, letra C, questão de número 3. Vamos para uma questão do Enem. Geralmente nós sempre trazemos uma questão, as mais atuais. Essa aqui foi uma questão adaptada. Uma outra obra de artes que vocês conhecem, de Edvard Munch, 1886, faleceu em 1944. O título é O Grito. Ela apresenta uma figura humana, né? Nós observamos aqui, apesar dos traços, os contornos, né, em forma aí de linhas retorcidas, todo o espaço, né, as cores mostram aí sentimentos de tristeza, de desespero, né? Podemos dizer assim. Não há uma imagem real aí da representação das pessoas, então, sob efeito de suas emoções. Então, essa obra foi criada demonstrando esse sentimento aí de emoções. Então, vamos para a pergunta. Essa obra pertence ao expressionismo, que se caracteriza por... Então, tem várias assertivas aqui, afirmativas. Então, qual, em relação ao expressionismo, está correta? O expressionismo ignora as emoções humanas? Essa já podemos descartar, que não. O expressionismo, expressão, quer dizer representação de sentimentos. Busca interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Busca interpretar as reações humanas e as angústias que caracterizam psicologicamente o homem do século XV, né? Um período aqui já descartamos, né? Nesse período aí não havia essa tendência artística, expressionismo, por mais que pintavam pessoas, expressões faciais, mas ainda não era uma tendência artística, o expressionismo. Interpretava as emoções de um homem feliz no início do século XX, ou seja, essa obra não representa as emoções de um homem feliz. Então, somente a 2 está correta. 2. Busca interpretar as emoções humanas e angústias, né, do homem do século XX, homem moderno.
Muito bem, letra A, parabéns para quem acertou. Então, chegamos na última questão, uma questão discursiva. Explique o que foi o movimento artístico-cultural, modernismo, onde surgiu áreas em que abrangiu, onde surgiu e as áreas que abrangiu. Então, uma questão, estudante, para que você reveja esse conceito, certo? Então, vocês vão pesquisar lá, podem pesquisar em outros materiais, livro didático, também na internet, e criar aí o seu texto. Então, é uma oportunidade que você tem de escrever, de preferência, busque escrever os seus pensamentos, as suas ideias, aquilo que você consegue criar por meio da sua leitura, daquilo que você aprendeu. Ah, mas eu tenho medo de errar, professor, eu não gosto de escrever. Para aprender a escrever, precisa tentar, né? É um exercício. A gente vai adequando aí a técnica ao longo da vida, ao longo, né, da sua carreira de estudante. E posso dizer que a carreira de estudante não acaba nunca, depende de cada um. Eu, por exemplo, estudei minha vida inteira. Nunca tirei férias dos estudos. Em algum momento ou outro que eu fiquei sem fazer algum curso, mas nunca me cansei, porque eu gosto muito, é uma área que me seduz, né? Estudar, estar sempre fazendo novos cursos, buscando novos conhecimentos das áreas que eu tenho interesse. Por exemplo, vocês não vão me ver fazendo curso na matemática, na engenharia, porque não é área do meu interesse, certo? Então eu tenho muita facilidade nas áreas que eu já tenho conhecimento e vou aí só ampliando. Então vamos para a tela, vamos observar aqui a proposta de resposta. Então, a arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX, né, no segundo final, né? Podemos dizer do final do século XIX até meados do século XX. Ela abrange, então, pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. Muitos artistas reagiram, então, pintando sobre velocidade, movimento, máquinas, né? São as mudanças que ocorreram ali no período moderno, na sociedade. No Brasil, a linguagem de maior destaque foi a literatura. Isso mesmo, então inovaram. Podemos destacar ali a Semana da Arte Moderna, 1922, né? Destacamos como a Semana da Arte Moderna, em que os artistas apresentou essa nova forma de escrever, né, na literatura. Mas havia também movimentos nas artes plásticas, na música. Então tinha como objetivo questionar e romper com as tradições passadas. O modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas das manifestações artísticas. Propõe liberdade, expressão, subjetividade, ruptura, né, com os padrões estéticos do passado. O material complementar que eu tenho para vocês é sobre vanguardas europeias, né? Temos esses 2 vídeos e também o filme, que eu até comentei com vocês sobre esse filme, que retrata a vida do pintor holandês Vincent van Gogh, lembra? Durante a aula eu indiquei esse filme para vocês e é muito interessante, eu gostei de assistir esse filme. Então aí são o material complementar que eu tenho para vocês. Então, queridos, concluímos então a aula 3.2 e fico aguardando vocês para a próxima aula. Bons estudos